Graças ao Pai do Senhor Jesus, boa tarde a todos. Quero começar essa celebração nossa fazendo uma oração, rogando as bênçãos de Deus sobre nós e também rogando que Ele possa abençoar, edificar a sua vida, receber nossos cânticos. Compartilha com as pessoas que você conhece, com seus amigos. Certamente Deus tem uma palavra para o seu coração, para todos aqueles que vão participar com a gente. Então, lhe convido nesse momento a curvar a sua cabeça, fechar seus olhos e orar comigo. Senhor, Tu és muito bom e nós queremos celebrar a Ti, mesmo que de maneira remota, mesmo que em uma condição especial, mas não queremos deixar de Ti cânticos, ações de graça e também ouvir a Tua voz. Esse momento de edificação, que o Teu nome seja glorificado, o Senhor não leve em conta as nossas ofensas, perdoe nossos pecados e nos abençoe. É tudo que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler aqui para a gente o Salmo 27, o Salmo de Davi, cujo título é Anelo pela Presença de Deus. Assim diz a palavra do Senhor. O Senhor é minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles aqui tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Quero ler o versículo 14 agora. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Nós vamos louvar o Senhor com alguns cânticos, certamente você conhece, alguns mais antigos, outros novos. Louva com a gente, aí faz da tua casa, do lugar onde você estiver agora, um ambiente de adoração ao Senhor. Canta com a gente, louva o Senhor conosco. E não haja o fruto na videira, eu não temerei não. Sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. O meu Deus sabe tudo. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz Dentro do meu coração, ainda que a lua adormeça e não haja o brilho nas estrelas, eu não temerei não. eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus Eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus, eu vou seguir com fé. com meu Deus, eu vou para a rocha. Para a rocha
cada vez mais poder sentir o teu amor em meu coração. Eu não poderia viver sem ti, eu jamais teria razão em minha vida sem te encontrar e conhecer teu grande amor.
poder louvar o Senhor. E eu quero ainda fazer o que temos feito todas as vezes que celebramos aqui online. Quero pedir a Laísa que faça uma oração pelos cristãos perseguidos. Apesar das limitações, a gente pode adorar ao Senhor livremente em nosso país. Há irmãos que sofrem. E a gente vai orar nesse momento para que Deus dê a eles força, graça, Deus socorra a igreja perseguida. Vamos orar com nossa irmã Laísa. Senhor, nós queremos agradecer a Ti por esta oportunidade de estarmos livremente louvando o Teu nome, adorando nas nossas casas, sem medo, ó Deus, de sermos pegos ou castigados por isso. E nesse momento nós queremos nos lembrar especialmente dos nossos irmãos que estão em países que sofrem duras perseguições por apenas anunciarem o Teu nome, por apenas se declararem que são os Teus filhos, que seguem o Senhor Jesus. Eu te peço, Pai, que o Senhor guarde as suas vidas, que o Senhor fortaleça, que o Senhor dê a sua graça e nos dê, Pai, amor por eles, que nos dê também o propósito de diariamente orarmos por essas pessoas que demonstram tanto amor pelo Senhor, pois estão num lugar onde sofrem até ameaças de morte por causa do Teu nome. Eu te peço que o Senhor os fortaleça, eu te peço que o Senhor nos dê a Tua graça. É tudo em nome de Jesus que eu te peço. Amém. Amém. Nesse momento nós vamos meditar na palavra do Senhor. Eu quero pedir que você, se não estava com Bíblia até agora, tente chegar aí perto da sua para acompanhar a exposição bíblica. Eu imagino que não apenas eu, mas você que está me ouvindo deve gostar de histórias de superação. Naturalmente, diante de tantas dificuldades que a gente passa, certamente assistir filmes, ouvir documentários ou mesmo relatos de pessoas comuns que venceram obstáculos, venceram problemas, é uma prática muito boa diante de tantas lutas que passamos, diante de tantos reveses que a vida apresenta. E acredito que não faz um ano eu estava pesquisando na internet alguma coisa nessa direção e encontrei a história de Soichiro Honda. Eu acho que alguns já ouviram, nós já compartilhamos aqui na igreja tanto a história quanto essa mensagem. E Soichiro Honda, ele é o fundador desta marca que é uma produtora mundial. Certamente você deve conhecer alguém que tem uma motocicleta Honda, um carro dessa marca Honda. E o que pouca gente sabe é que Soichiro Honda era apenas um mecânico que um dia resolveu fabricar peças e foi se especializando. Ele tentou, depois de um tempo, produzir para a Toyota, rejeitaram as suas peças, depois ele fez um curso de aperfeiçoamento. O que pouca gente sabe é que Soichiro Honda teve a sua fábrica explodida na Segunda Guerra Mundial 2 vezes. E também, pouca gente sabe, que ele usava o ferro de algumas bombas, o material de algumas bombas lançadas pelos americanos como matéria-prima. Diante de um contexto de escassez, ele passou por muita dificuldade, mas muita dificuldade mesmo. Mas ele era oportuno, utilizando o que ele tinha ao seu dispor, e hoje a gente conhece essa tão renomada marca. Só para vocês terem ideia, hoje a Honda ela é a maior fabricante de motores a combustão interna no mundo. Além disso, são 474 subsidiárias e afiliadas nos 4 cantos do planeta, cerca de 72 unidades de produção, 35 centros de pesquisa e são aproximadamente 215 mil colaboradores desta marca por todo o mundo. Veja que se Soichiro Honda tivesse desistido na primeira rejeição que a Toyota fez, ou mesmo nas 2 vezes que bombas foram lançadas no Japão e caíram sobre suas fábricas, já pensou se ele tivesse desistido? A gente não estaria aqui para falar dessa história de superação. E isso ilustra a verdade de que não apenas os justos, mas os ímpios sofrem. As dificuldades, elas caem na casa do justo como caem na casa do ímpio. E quando a Bíblia trata de pessoas, ela faz a diferença muito clara entre o justo e o ímpio. O justo sendo aquele que está numa relação de aliança com Deus.
numa relação que é do começo ao fim, uma relação de graça. É Deus quem vai ao encontro do pecador, ele não tem méritos, ele não tem a fé salvadora, e Deus vai ao seu encontro e transforma o seu caráter. De modo que quando eu me refiro aos justos, eu não estou me referindo àqueles que são sem pecado, não estou me referindo àqueles que são perfeitos o tempo todo, mas àqueles que, apesar de pecadores, apesar de imperfeitos, apesar de falhos e muito falhos, eles estão numa relação de aliança. A relação não os imuniza aos problemas, não coloca uma blindagem a ponto dos justos deixarem de ter sofrimentos e dificuldades. E certamente você e eu, que lutamos por fazer a vontade de Deus, passamos por situações que pensamos em desistir da vontade de Deus, desistir do projeto de Deus para as nossas vidas. E é exatamente por causa disso e por conta dessa história que eu acabei de falar para vocês, que eu quero fazer uma relação tanto da história de Soichiro Honda com a dificuldade que passamos muitas vezes por querer fazer a vontade de Deus com o tema dessa tarde. Pretendemos falar hoje a partir de Tiago, no capítulo 1, versículos 1 a 12, queremos falar sobre a perseverança nas provações. E eu pretendo refletir sobre esse tema à luz desse texto, um texto bastante conhecido. Eu quero pensar nessa tarde com vocês sobre a perseverança nas provações. Para tanto, aí acompanhe comigo Tiago, capítulo 1, versículos 1 a 12. Diz assim a palavra do Senhor. Tiago, servo de Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes. Se alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. Peça, porém, com fé e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Vou para o versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Vamos orar? Vamos orar que Deus nos abençoe, ministre ao nosso coração. Senhor, eis aqui a Tua palavra e queremos, ó Pai, te pedir que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente. Que o Senhor abençoe aqueles que estão ouvindo e aqueles que depois vão de ouvir. Que o Teu nome seja glorificado e o Teu povo seja por Ti abençoado. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, os estudiosos entendem que Tiago escreve para cristãos que vinham do judaísmo, haviam se convertido e passavam por dificuldades antes, ali no final da década de 40. Eles estão passando por bastante lutas, por adversidades. E eu quero aqui citar o que João Calvino ele comenta acerca desse contexto que viviam os cristãos para quem Tiago dirige essa epístola. Ele diz: era especialmente necessário, naquele momento, confortar os judeus, quase sobrecarregados por estarem com problemas, pois o próprio nome da nação era tão infame que era odiado e desprezado por todas as pessoas, aonde quer que fossem. E sua condição de cristãos os tornava ainda mais infelizes, porque mantinham sua própria nação como seus inimigos mais inveterados. Ao mesmo tempo, esse consolo é sempre útil para os crentes, cuja vida é uma guerra constante na terra. João Calvino diz isso comentando os versículos 1 e 2 da carta de Tiago. Eu não sei se você sabia, mas os judeus, eles gozavam, ou o judaísmo gozava, de reputação de uma religião oficial no Império Romano. Os romanos, quando subjugavam os povos, eles permitiam que esses povos continuassem nas suas práticas religiosas. No entanto, quando essa religião, ou quando a religião praticada não era respeitada como uma religião oficial, como uma religião reconhecida pelos romanos, eles entravam na clandestinidade. E é esse o contexto que vivem os cristãos até o ano 313, quando o imperador Constantino ele promulga o Edito de Milão, liberando o culto aos cristãos. No ano 380, o imperador Teodósio oficializa, mas é importante saber que os judeus eles são mal vistos no império.
E aqueles que eram judeus e tinham se tornado cristãos, eu lembro que ser judeu aqui é fazer parte de uma etnia, é fazer parte de uma nação. Eles vão ser dispersos somente no ano 70 com a destruição do templo e a destruição de Israel. Mas aqui eles constituem uma nação. E alguns dessa nação agora se converteram e por isso são perseguidos. É importante a gente perceber que as lutas, elas aparecem, como eu disse no início da mensagem, tanto a cristãos quanto a ímpios. A vida tem dificuldades. Desde que Adão e Eva pecaram contra Deus e o pecado entrou no mundo, há dificuldades de todas as sortes. E é por isso que é muito importante que nós reflitamos sobre a perseverança nas provações. Nós, como crentes, como povo de Deus, e você que nos ouve se não é crente, certamente se deseja ter uma bênção da parte de Deus para a sua vida. A perseverança, ela é indispensável, é uma virtude indispensável. Eu quero pensar à luz desse texto, à luz dessa passagem, acerca de algumas lições que Tiago, o irmão de Jesus, ele nos apresenta nesse texto. Em primeiro lugar, eu chamo sua atenção para o versículo 2, quando diz assim: meus irmãos, tende por motivo de grande gozo ou de grande alegria o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. É interessante que a primeira lição que extraímos dessa passagem é que a perseverança nas provações é um comportamento desejado por Deus em relação aos seus filhos. Deus deseja que seus filhos não tenham de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz, uma vez confirmada, produz perseverança. Embora aqui não esteja clara essa afirmação que eu estou fazendo, você observa durante toda a narrativa, como por exemplo no versículo 5, se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que as provações elas fazem parte de um plano de Deus para os seus filhos e, consequentemente, Ele deseja que esses seus filhos sejam perseverantes. Essa virtude ela está implícita no texto. E quando o Senhor inspira seus servos para escreverem as Escrituras, para então nos darem as Escrituras, e essa virtude aparece aqui salientada, aparece aqui em relevo, a gente conclui que Deus deseja isso. Então a perseverança nas provações é um comportamento desejado por Deus em relação aos seus filhos. Isso a gente consegue ver, por exemplo, quando Jesus ele nos diz em João 16:33 o seguinte: tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou ainda em Atos 14:22, confirmando as almas dos discípulos, exortando-os a perseverarem na fé, dizendo que por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. O escritor aos Hebreus, quando comenta acerca dos heróis da fé, daqueles que venceram, ele diz assim: portanto, também nós, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos odeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, nós conseguimos ver nas Escrituras que a perseverança é uma virtude que Deus deseja que seja encontrada nos seus filhos. A gente pode ver isso, por exemplo, em outras passagens, mas por ora eu quero aqui me referir ao fato de que as lutas existem, as lutas alcançam o ímpio, alcançam o justo, mas olha o que Hernan Dias Lopes tem a nos dizer. Eles são crentes, mas são perseguidos. Eles são crentes, mas foram dispersos. Eles são crentes, mas tiveram seus bens saqueados. Eles são crentes, mas são pobres. Muitos deles, oprimidos pelos ricos. Eles são crentes, mas ficam enfermos. Eles são crentes, mas sofrem. A vida cristã não é uma redoma de vidro, nem um estufa espiritual. É um campo de batalha. Não somos poupados dos problemas, mas nos problemas. Os grandes homens de Deus que vemos na Bíblia, como Abraão, como José, como Moisés, o próprio Davi, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, e tantos outros santos que passaram no passado, poderia citar aqui Agostinho, poderia citar aqui os puritanos, foram pessoas que experimentaram grandes provações. Mas o diferencial dessas pessoas
E essa razão pelas quais a gente menciona, a gente ouve tanto falar delas, é que perseveraram, é que não desistiram no meio do caminho. E aí a gente ressalta ou insiste na primeira lição que Tiago nos dá. A perseverança nas provações é um comportamento desejado por Deus em relação aos seus filhos. Deus não nos criou para vivermos abatidos ou mesmo desanimados. Certamente você deve conhecer uma pessoa que começa e não termina. E eu lembro de uma frase que eu aprendi na minha formação espiritual, no discipulado, que mais importante do que o início é o fim. Quantos começam e não terminam? Quantos fazem cursos, deixam pela metade, ou começam projetos e deixam quando a coisa ainda nem começou a dar os frutos? Então veja, Tiago está dizendo: tende por motivo de alegria o passar por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Mas uma vez confirmada, ela produz perseverança. Então essa é a primeira lição. Deus deseja que você seja perseverante, que eu seja perseverante no cumprimento da vontade de Deus. Eu aqui não estou me referindo a qualquer perseverança. Há pessoas que insistem em coisas que Deus não está dando a sua bênção, nem a sua orientação. Eu não estou me referindo a isso. Nem estou dizendo que Deus necessariamente quer que você persiga seus sonhos e seja por isso bem sucedido. Nem todos os nossos sonhos são parte do projeto de Deus. Deus muitas vezes frustra os nossos sonhos, nossos projetos, nossos planos, mas aqui eu quero me referir à perseverança naquilo que Deus quer que você faça. E daí é imprescindível um discernimento para a gente entender: será que Deus quer isso? Será que Deus me quer nessa profissão? Será que Deus me quer realizando esse intento? Será que Deus quer que eu continue nesse noivado, nesse namoro? Será que Deus quer que eu faça esse curso? Será que Deus quer que eu continue esse curso? Será que Deus me quer nesse negócio, nesse empreendimento missionário? O que quer que seja. Quando eu me refiro à perseverança como uma qualidade desejada por Deus nos seus filhos, eu estou me referindo a uma perseverança naquilo que Deus quer. Muitas vezes a gente perseguir propósitos nossos que não estão em harmonia com a vontade de Deus, isso não é perseverança, é teimosia. Então, o que define, o que diferencia teimosia com perseverança é a certeza de que o que estamos fazendo está de acordo com a vontade de Deus. E aqui eu destaco essa primeira característica, essa primeira lição que Tiago nos ensina. A perseverança nas provações é um comportamento desejado por Deus em relação aos seus filhos. Mas é uma segunda lição que eu quero aqui destacar a partir de outro versículo, agora do versículo 4, e diz assim: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. E aí a gente caminha para a segunda lição. Além da verdade de que a perseverança é desejada por Deus em relação aos seus filhos, nós dizemos ainda que a perseverança nas provações traz aperfeiçoamento para os filhos de Deus. Nós crescemos quando perseveramos. Nós melhoramos quando nós perseveramos. E Tiago está dizendo isso. A perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. O que Tiago quer aqui nos mostrar é que há um objetivo divino nas dificuldades, nas provações. Nós somos melhorados, nós somos triturados, nós somos aperfeiçoados. E nessa direção a gente pode ver que há várias passagens que confirmam essa mesma ideia. Por exemplo, Jó, no capítulo 42, versículos 2 a 6, ele assim diz: bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é este que sem conhecimento obscurece o conselho? Ele se referindo a si mesmo, tá? Porque Jó questiona a Deus. Por isso, falei do que não entendia, coisas que para mim eram demasiado maravilhosas e que eu não conhecia. Ouve, pois eu falarei, e eu te perguntarei e tu me responderás. Com os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora te veem os meus olhos, pelo que me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó, ele tem um entendimento de que a provação, a luta que ele passou, o fez melhor depois. Tá? A gente vê essa mesma ideia em Romanos 5, versículos 3 e 4, quando Paulo diz: e não somente isso, mas também gloriamos-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência e esperança. O que dizer também de 1 Pedro, capítulo 4, versículos 12 a 19, você só lê uma parte,
Quando o apóstolo Pedro diz: amados, não estranheis a ardente provação que vem sobre vós, para vos experimentar, mas regozijai-vos por seres participantes das aflições de Cristo. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Então veja que as provações, ou a perseverança nas provações, acaba por trazer aperfeiçoamento para a gente. Quantas pessoas nas primeiras lutas dos casamentos, elas desistem e deixam de receber as bênçãos de Deus no matrimônio. Eu não sou apenas abençoado pelas virtudes da minha mulher, eu sou abençoado pelos seus defeitos, pelas suas carências, pelas suas dificuldades. Deus está usando tudo para me fazer melhor e cumprir aquilo que está em Romanos capítulo 8, versículos 28 e 29. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas que bem é esse? O versículo 29 explica: aos que de antemão conheceu, também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Então Deus está usando as dificuldades no casamento, as dificuldades no trabalho, as dificuldades no ministério, e está convergindo tudo isso para me fazer mais parecido com Cristo. Quando você sai de uma condição que Deus lhe colocou sem autorização ou fora do tempo dele, você deixa de receber o aperfeiçoamento que viria. A gente não apenas cresce com as bênçãos, a gente, pelo contrário, cresce muito mais com as dificuldades. Eu, para quem me conhece, poderia estar aqui meus pais, meus irmãos, eu sou muito melhor hoje em todos os sentidos do que no início, quando eu me casei. Minha própria esposa há de concordar. Em todas as áreas a gente cresce. E eu gosto muito de usar uma analogia que eu ouvi também há bastante tempo, que aquelas pedras no rio, que a gente chama de seixo, outros chamam de cheixo, elas são lisas, são polidas pelo atrito. Então o atrito melhora a gente, a convivência melhora a gente. É por isso que Deus não chama você para viver numa estufa ou fora da igreja. Eu me refiro àqueles que têm uma tendência mais a se isolarem, a não quererem congregar, porque na igreja tem problema. Eu pergunto, na sua família tem problema? No seu trabalho tem problema? Na igreja vai ter problema, somos pecadores. E aí a gente vê que Deus tem uma bênção para a comunhão na família, para a comunhão no casamento, para a comunhão na igreja. Dificuldades existem, mas a provação traz aperfeiçoamento. Eu sou aperfeiçoado com os erros dos outros familiares que eu tenho, eu sou aperfeiçoado com a difícil convivência com alguns irmãos, assim como você também é. Então a perseverança nas provações, ela traz sim aperfeiçoamento. Mas aqueles que logo desistem, que chutam o pau da barraca, têm pouco a aprender e não são sábios. Acerca disso, a gente pode também aprender com o que Warren Wiersbe, ele nos diz: provas são testes enviados por Deus. Tentações e armadilhas são enviadas por Satanás. Então veja, quando Deus prova, Deus tem o objetivo de lhe fazer melhorar. Satanás não, tem o objetivo de lhe fazer cair. Então não confundam provação com tentação. Um outro comentário que eu quero fazer acerca dessa questão é a de John Piper, no seu livro O Sofrimento e a Soberania de Deus. Ele diz: um dos objetivos de Deus no sofrimento dos santos é ampliar a capacidade deles de usufruir sua glória, tanto aqui como no mundo vindouro. No seu livro O Sofrimento e a Soberania de Deus, ele mostra que até o câncer que ele teve foi bênção para ele. Foi instrumento de Deus, foi pedagogia para ele. E aí, meus queridos, não poucas vezes Deus nos leva ao sofrimento, uma enfermidade, uma condição difícil que demora muito, pessoas difíceis se relacionando com a gente, para a gente tirar o mundo, para a gente focar na beleza de Deus, encontrar nele o nosso maior deleite, mas assim, sermos trabalhados e aperfeiçoados por sua ação graciosa. Então, eu quero insistir que a perseverança nas provações é uma virtude. Além disso, a perseverança nas provações traz aperfeiçoamento para os filhos de Deus e, por fim, a perseverança nas provações garante recompensas no mundo vindouro para os filhos de Deus aprovados. Preste atenção. Eu acredito que a salvação nas Escrituras, do início ao fim, é por graça. Mas eu acredito que há diferença de recompensa. Eu acredito que há diferença em relação à bênção
quando Jesus Cristo voltar. E a esse respeito, eu quero aqui me referir ao versículo 12, quando o texto sagrado nos diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Nós encontramos em várias passagens, como por exemplo, em 1 Coríntios 15:58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Encontramos em 2 Timóteo 4, 7 e 8, Paulo dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça está reservada a mim, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos quantos também amam a sua vinda. O próprio autor aos Hebreus, no capítulo 6, verso 10, diz que Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra. É interessante que a gente aprende nas Escrituras que a perseverança nas provações garante recompensas. Além de ser uma virtude desejada por Deus em relação aos seus filhos, além de trazer aperfeiçoamento, traz recompensa no porvir. E aí a gente concorda com o que Hernandes Dias Lopes nos diz acerca dessa passagem. Quando Deus nos prova é para o nosso bem, por isso somos bem-aventurados. Quando somos provados, desenvolvemos a paciência triunfadora. Quando somos provados, somos aprovados por Deus. Quando somos provados, somos galardoados por Deus. Quando somos provados, temos a oportunidade de demonstrar o nosso amor por Deus. A recompensa, quando nós perseveramos naquilo que Deus quer que a gente faça. A luta é grande, eu sei. Às vezes nós achamos que não vamos conseguir, mas a bênção, quando nós resolvemos obedecer a Deus, mesmo que a gente não visualize o fruto disso aqui, eu lembro para vocês que a gente tem que mirar nas coisas do alto. Escrevendo aos Colossenses, o apóstolo Paulo disse: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscar as coisas lá de cima, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá de cima, e não nas que são da terra, pois morrestes, e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. No verso 4 de Colossenses 3, ele diz: quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós sereis manifestados com Ele em glória. Então, é lá que a gente tem que pensar. É na eternidade que a gente tem que pensar. E lá vai ter recompensa. A conclusão que eu chego diante dessa palavra, quando nós estamos nessa tarde pensando sobre a perseverança nas provações e falamos que a perseverança é uma virtude desejada por Deus em relação aos seus filhos, que a perseverança traz aperfeiçoamento, ela acompanha, ou a perseverança nas provações garante recompensas no mundo vindouro. A conclusão que eu chego e que eu quero compartilhar com você é que a felicidade dos crentes é o resultado de uma vida perseverante no cumprimento da vontade de Deus. Ninguém que desiste no caminho, ninguém que deixa as coisas por aí de todo jeito, vai ser feliz verdadeiramente. Lutas todos passam. Eu acredito que há muito mais tristeza em desistir no caminho, em abandonar a carreira, do que perseguir firme no propósito do Senhor. Então, olha só, a felicidade dos crentes é o resultado de uma vida perseverante no cumprimento da vontade do Senhor. Eu insisto, não uma vida teimosa que vai em uma direção contrária ao que Deus quer, mas perseverante no cumprimento da vontade do Senhor, apesar das provações. Felicidade não é a ausência de problemas. Felicidade é a bênção de Deus que satisfaz a alma dos seus servos obedientes e perseverantes. É equivocado dizer: não desista dos seus sonhos. É mais apropriado afirmar: seja sensível e perseverante em cumprir a vontade do Senhor. A atitude que eu quero deixar diante dessa mensagem é que, por mais difícil que seja a situação, por mais que seja difícil a luta que você esteja enfrentando, busque a graça de Deus e permaneça firme no propósito do Senhor. Olha só, como pastor, como professor, como pai, como marido, eu tenho minhas lutas também, tenho minhas dificuldades, mas Deus me chama a perseverar. Deus me chama a permanecer firme. Deus me chama a continuar no seu propósito. Então eu quero aqui destacar para você a necessidade de que você não desista, de que você continue fazendo a vontade de Deus e não deixe, por exemplo, em relação ao contexto que a gente vive,
essa pandemia tirasse o ânimo, tirasse o vigor, mas certamente que Deus lhe desmobilizou, como fez a mim, e deixou numa condição que muitas vezes a gente fica perguntando, Senhor, o que fazer agora? Isso não significa desistir, não significa chutar o pau da barraca, mas que a gente está sensível ao que Deus quer. Deus, o que é que o Senhor quer que eu faça? O que é que o Senhor quer que eu agora direcione? O que é que o Senhor quer que eu coloque agora a minha força? A gente ainda tem alguns minutos, nas minhas contas aqui, cerca de 15 minutos, então dá tempo de eu contar um testemunho, louvar o Senhor e ainda orar. Eu tenho o relógio aqui que eu estou acompanhando no computador. Deixa eu contar uma história para vocês. Eu lembro que quando eu cheguei na igreja presbiteriana, eu tinha saído de uma outra denominação e por volta do início do ano de 2011, cerca de 9 anos, eu fui então visitar uma igreja presbiteriana com 2 amigos. Talvez eles estejam até aí ouvindo, Neto e Felipe, que hoje é cunhado de Laís. Eu estava bem triste porque tinham acontecido algumas coisas, eu havia sido noivo, o noivado tinha acabado. Eu até essa altura, já fazia mais de 5 anos que eu tinha terminado o seminário, não era ordenado. E eu não queria mais ficar na denominação que eu estava por uma série de razões. E eu estava me sentindo tanto quanto frustrado, triste. E aí eu passei em frente a uma igreja presbiteriana e perguntei ao vigilante de que horas era o culto. Ele falou às 19, mas eu entendi que era 19h30. Eu sei que acabei me atrasando, eu cheguei na reunião dessa igreja às 20h15. Mas ora, se o culto começou às 19, ia terminar às 8h30. Quando eu cheguei de 8h15, já atrasado, sabe, naqueles dias bem aflito mesmo, cheguei e aí o pastor começou, estava terminando a reunião. Quando eu abri a porta, quando eu entrei no templo, ele disse: irmão, vamos ficar em pé, nós estamos encerrando nossa semana de oração. E logo eu estava tão ansioso por ouvir a palavra do Senhor, disse: meu Deus, eu não acredito. E aí a gente não tinha o que fazer, a gente ia receber a oração final. E então, todo mundo em pé, a gente ainda com o cabelo molhado, a reunião já ia acabar. Então o pastor, na primeira semana de janeiro, falou as seguintes palavras: olha, apresente a Deus seus sonhos, seus projetos. Imagine que você tem uma folha em branco e aí você pode escrever e aí você vai apresentar a Deus os seus planos para esse ano. E aí, irmãos, ele insistiu que a gente fechasse os olhos, quem quisesse se ajoelhar fizesse. E naquele momento eu confesso que eu estava frustrado em uma série de coisas. Deus tinha impedido uma série de planos meus. E quando eu olhei de lado, um amigo orando, bem contrito, olhei para o outro também, o outro até chorava, apresentando a Deus seus sonhos, mas seus sonhos tinham ido embora. Eu estava ali altamente frustrado e eu não tinha o que dizer. Eu só fechei meus olhos e disse: Senhor, eu não tenho que escrever nesse papel simbólico, porque meus sonhos se frustraram. No exato momento que eu disse isso, o pastor falou: se você não tem o que escrever porque seus sonhos se frustraram, entregue a folha em branco e deixe que Deus escreva. Ele escreve melhor do que a gente. Meus irmãos, que maravilha! Foi nessa igreja onde eu me casei, cerca de 1 ano depois. Foi nessa igreja onde eu fui apresentado ao Sagrado Ministério. E aqui eu estou hoje para contar para vocês. Graças a Deus, Deus frustrou meus planos. Graças a Deus, Deus frustrou os meus desígnios. É bom quando Deus faz isso. Mas eu quero dizer para você, persevere. Mas não persevere em qualquer caminho. Persevere na vontade do Senhor. Essa é uma virtude que Deus espera de você e de mim. A perseverança. A perseverança traz aperfeiçoamento para a gente. A perseverança traz recompensa no mundo por vir. Então, fique firme na vontade de Deus. E por mais difícil que seja a luta que você esteja enfrentando, fique firme e faça a vontade do Senhor. Busque a sua graça. Dá tempo ainda de nós louvarmos ao Senhor com canto. Eu quero louvar com você. Quero chamar a minha esposa e meu filho, que hoje vai vir aí. Meu filhão Davi, que acabou de acordar. Então ele não ficar chorando, ela vai aqui participar com a gente, com ele.
Eu quero orar com você, rogando as bênçãos de Deus sobre nós, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor lhe dê uma semana perseverante no cumprimento da vontade do Senhor. Eu sou pastor, mas apesar de pastor, passo por lutas também, penso em desistir de uma série de negócios, mas Deus me lembra hoje, e lembra você, o dever da perseverança. Não é fácil, mas a graça é disponível. Não é fácil, mas o povo de Deus tem o Espírito Santo do Senhor. Essa mensagem me lembra do ser mais perseverante de todos, Jesus Cristo, que apesar dos inimigos, apesar da angústia no Getsemane, ele foi até a cruz para morrer no lugar do seu povo e oferece de graça salvação àqueles que confiam nele. Se você não tem certeza da sua salvação, se você não está numa relação de aliança com Deus, essa mensagem não se aplica a você. Eu tenho que ser sincero em dizer que as bênçãos da perseverança são exclusivas para aqueles que estão numa relação de aliança com Deus. Então se arrependa dos seus pecados e confie sua vida ao Salvador perseverante, Jesus, que trocou o prazer da presença do Pai, trocou as bênçãos dos céus para se fazer carne, morrer numa cruz, provar um amargo sofrimento, para que, uma vez satisfazendo a justiça de Deus, pudesse oferecer salvação, vida eterna a quem confia nele. Então, entregue sua vida ao Senhor Jesus Cristo, arrependa dos seus pecados, confie nele como seu Salvador substituto e então desfrute das bênçãos da perseverança. A perseverança é uma virtude desejada por Deus em relação aos seus filhos. A perseverança traz aperfeiçoamento para os filhos de Deus. A perseverança acompanha recompensas no mundo vindouro. Então, permaneça firme na vontade de Deus e busque sua graça para fazer o que Ele quiser. Vamos orar, vamos rogar que o Senhor nos abençoe, que você tenha uma semana abençoada e a gente se livre logo desse coronavírus. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Faz a mim e a meus irmãos que me ouvem, perseverantes, filhos do Senhor firmes na Tua vontade. Ó Deus, nos ajuda a discernir a Tua vontade para que nós não sejamos teimosos e sim perseverantes. Aqueles que não tiveram um encontro pessoal contigo, que não nasceram de novo, que o Senhor se revele a eles, que o Senhor lhes presenteie com a sua graça e abra seus olhos, seus ouvidos, seu coração, que o Senhor possa dispor o coração deles para se render a Ti. Muito obrigado por essa tarde, por esse momento de celebração, em nome de Jesus. Amém. Deixa aqui seu motivo de oração, deixa aqui o seu pedido. Nas outras 2 semanas nós não pudemos realizar por motivos logísticos. E aí eu quero pedir que você esteja compartilhando aqui o seu motivo para a gente estar orando. Pode compartilhar, a gente vai estar colocando